Olá pessoal, boa noite, como é que estão vocês? Tudo bem? Aqui é o podcast do professor ao vivo, trazendo para vocês uma entrevista hoje muito especial com a diretora da Escola Municipal Ceres Libânio, daqui de Gandu, Bahia, professora e diretora Cíntia Valéria, que vai estar daqui a pouco conversando aqui com a gente. Mas antes disso, eu gostaria de abrir nosso podcast de hoje trazendo uma leitura bíblica do Salmo de número 121, muito importante para que todos nós possamos iniciar essa noite meditando nesta palavra que diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra e a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. Ele preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Amém. Que Deus, nesta noite, possa, de uma maneira especial, falar conosco, no nosso coração, através da sua palavra, que é sempre viva, verdadeira e sempre traz alegria para a nossa alma. Então, está agora com a professora Cíntia Valéria, que vai estar conversando aqui conosco. Estou tentando aqui. Vou mandar o convite. Pronto. Estou tentando mandar o convite aqui. Não estou conseguindo, Cíntia. Entrar aqui ao vivo com você. Vamos lá. Vou fazer o convite, aceite aí. Ok, pronto. Nossa querida diretora da Escola Municipal Ceres Libânio, Cíntia Valéria, ao vivo com a gente aqui. Cíntia, que alegria, que prazer estar com você aqui no nosso podcast do professor. Boa noite a todos, a todas. É uma honra, estar participando junto com você, colega de trabalho, amigo. Então é um grande prazer. Que bom. Hoje, nesse dia assim tão especial, onde a gente pode bater esse papo sobre a nossa escola, que a Escola Ceres Libânio sempre foi, na verdade, um símbolo de uma escola pública, mas que sempre teve o seu nível, de uma escola como uma escola particular. E isso vem trabalhado desde da primeira direção, que é o imortal Janduí Caetano, e que todos nós tivemos essa oportunidade de aprender um pouco com ele, e por vários diretores que passaram nessa história, mas hoje nós temos você como a nossa diretora e que tem demonstrado realmente uma competência em saber lidar, inclusive, com inúmeras adversidades. Mas o que me chama a atenção, Cíntia, essa é seu segundo mandato, como diretora Sim. da Escola Ceres Libânio. Cíntia, nós temos um número muito grande de alunos. Talvez a Escola Ceres Libânio seja uma das
escolas que têm o maior número de alunos aqui no município de Gandu. Quantos mais ou menos alunos nós temos hoje na Escola Séries Libânio? Hoje nós temos em média 800 alunos. Nós fazemos parte de uma escola de porte especial. No nosso caso, nós temos 2 turnos, mas é o maior número de alunos do município. É a escola de maior número. O grande número vem das escolas, vem da zona rural, não é isso? Tem um bom número da zona rural, né, que consegue realmente o acesso através, né, dos ônibus escolares. Você sabe diferenciar quantos nós temos da zona rural e zona urbana? Tem mais ou menos assim uma estatística, uma média? Olha só, no turno da manhã é um número maior de alunos da zona rural, né? Sempre foi o turno de mais fluxo de alunos da zona rural. Agora, a média, sim, exatamente, no momento eu não tenho como te dizer. Mas é o turno de maior, é pela manhã. Mas esses 2 mandatos aí seu, qual é a experiência, Cíntia, que você traz nessa sua bagagem como diretora hoje da Escola Séries Libânio? Olha, professor, para gerir uma escola, né, de porte especial, você tem que ter um equilíbrio mental muito grande, né? E eu acabei me conhecendo muito como pessoa, a partir do momento em que eu consegui assumir a escola. A gente vai trabalhando o nosso emocional, a gente respira, né? A gente trata o outro como quer ser tratado e a gente vai aprendendo, né, com essa vivência, com esse corpo a corpo, com pais, com responsáveis, com o próprio colega professor. Então, a experiência é de muita responsabilidade. É uma responsabilidade de você carregar milhões de famílias, né, nas suas costas, né? Você fica, é uma responsabilidade muito grande. Você está lidando com o filho do outro. Então, você acaba pensando, como é que eu quero que o outro trate os meus filhos? Então, eu como gestora, eu penso muito nisso, né? Como é que eu quero que trate os meus filhos? Como é que eu quero que chame-os para conversar, para dialogar, para falar dos erros, para parabenizar pelos acertos. Então, ser gestor é isso aí, é a gente ter equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio, saber separar o pessoal do profissional. Eu acho muito importante isso. E assim, o que me dá certeza de um bom trabalho é que eu estou conseguindo, né, exatamente e trilhar esse caminho aí. Você conseguiu, né, ser tanto diretora de um momento pandêmico e nos momentos atuais. Como foi ser diretora nesse momento pandêmico? Inicialmente foi difícil, né? Difícil porque tudo era novo, né? Foi um choque. Não esperávamos um dia estarmos como estamos hoje, né? Eu em casa, você aí, e compartilhando esse momento com o outro, que cada um na sua residência. Então, o que nós passamos, na verdade, no processo pandêmico, foi um choque, né? Os primeiros meses trabalhamos em estado de choque mesmo, sem saber se ia dar certo, como ia fazer, como é que a gente ia ter esse contato com o professor, com o aluno, né? E esse calor humano, né, que faltou naquele momento. Então, assim, não foi fácil, né? Mas vencemos. E vencemos juntos. Porque não adianta a gente ser gestor e achar que a gente vai gerir uma escola sem a parceria da família e sem a parceria da Secretaria de Educação. Então, como nós tivemos e temos uma Secretaria de Educação muito ativa, certo, no processo educacional, foi dando um suporte, né, naquele momento. Óbvio, faltou muita coisa, né? Precisávamos de coisas a mais, né, um suporte a mais, mas não foi fácil. Não foi fácil, principalmente quando chegou o momento de estarmos na escola recebendo pais,
para pegar as atividades dos seus filhos, com medo de pegar o Covid, com medo de trazer o Covid para casa, né? Então, foi uma situação que quem passou, né, por qualquer profissão e que tivesse esse contato direto, era muito complicado. Foi muito difícil. Verdade. Nesse período pandêmico também, Cíntia, a Escola Ceres Libânio, ela deu o pontapé inicial das aulas remotas, né? Quando ninguém acreditava que isso poderia dar certo, ninguém acreditava, inclusive, que o próprio Ministério da Educação pudesse sancionar essas aulas como legítima. A Escola Ceres Libânio, independente de qualquer situação, tomou essa iniciativa para começar essas aulas. Como é que você se sente com a escola que deu esse pontapé inicial, mesmo todo mundo sendo contra logo no início? Olha só, professor, foi, como te falei no início, nada é fácil, né? Tudo a gente tem que passar por alguma dificuldade e todas as dificuldades, ela traz um ensinamento para nós. Como imaginávamos que seria algo rápido, né, que não passaríamos de 2 meses, nós descobrimos, na verdade, que no grupo de WhatsApp nós poderíamos fazer ligações coletivas. E foi daí, depois dessa descoberta, né, com algum grupo de professor, que a gente descobriu que ali tinha um telefonezinho e a gente compartilhava aquela ligação para um grupo. Foi daí que surgiu a ideia, né, de dar essas aulas online, enquanto não voltaríamos. Que tínhamos aquela ideia de que antes de São João nós já estaríamos de volta, né? Tivemos a ideia de fazer os grupos para os professores postarem as atividades, mesmo sem saber se a Secretaria de Educação iria aceitar essa forma de se dar aula, quando logo depois, né, tivemos a surpresa que esse meio de comunicação, esse meio de transmitir o conhecimento, que nós já tínhamos começado, né, a Secretaria tinha adotado não só a Secretaria de Educação, mas como a Bahia inteira, o Brasil todo já ia acontecer dessa maneira. Verdade. E como foi que você encontrou a escola, o retorno desses alunos aí, né, depois de, né, 2 anos longe da escola, longe da escola que eu digo assim, né, da escola física, e as diversas situações que esses alunos conviveram, nesse afastamento da casa como escola, como é que você percebe esses alunos desde o início e até o dia de hoje? Nós já estamos iniciando já a terceira unidade a partir, né, de amanhã. Sim. Olha só, inicialmente muito preocupados por conta de que o vírus ainda estava, né, ativo de uma forma bem agressiva ainda, né? Primeiro veio essa preocupação, né? Depois de tanto tempo sem se encontrar, como é que esses meninos iriam se encontrar, iriam se abraçar, iriam tocar no outro, eles iriam estar de máscaras, né, o tempo todo, para se proteger e proteger o outro, né? Como é que a gente ia conscientizar a nossa preocupação maior da gestão, né, dessa equipe de governança, que eu chamo de equipe de governança, né? Que a equipe de governança não é só Cíntia, Jeane e Elma, né? Vem toda uma equipe por trás e o professor faz parte dessa equipe de governança e nós nos preocupamos muito. Como é que a gente ia lidar com essa situação do aluno esquecer a máscara em cima da mesa, o outro coleguinha trocar a máscara e tal. E foi tudo muito, muito, muito complicado, muito difícil. Você participou deste processo, mas a gente tinha a esperança, né? Tínhamos e temos a esperança de que as coisas iriam ser diferentes. Mas tivemos uma surpresa, né? Uma surpresa que não esperávamos, entre aspas, né? Que todo momento a gente sabia que iríamos enfrentar uma dificuldade
não apenas no conhecimento, mas de comportamento, justamente porque essas crianças tinham muito tempo fora de sala de aula, 2 anos não é pouco tempo, né? São 365 dias multiplicado por 2, né? Só aí a gente vê o quanto tempo eles ficaram fora de sala de aula. E hoje a gente enfrenta situações bem difíceis e complicadas, não só da falta do conhecimento, né? Que nós sabemos que na época remota, mesmo aqueles que tinham acesso à internet, que frequentavam as aulas, eles tinham dificuldades. Eles apareceram com dificuldades. Imagine aquelas crianças que estavam pegando atividades impressas, uma atividade que eles não sabiam nem o que estava escrito ali. Ele não ouviu o professor falar sobre aquilo. Ele não entendia o que estava escrito porque ele não sabia ler. Ele não teve um alfabetizador próximo, perto dele, para poder fazer isso por ele, para dar essa ajuda, certo? Então, a gente precisa entender o seguinte, que hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade que não é uma dificuldade de Gandu, uma dificuldade dos séries, da escola séries. É uma dificuldade mundial. E esse é o maior enfrentamento nosso, tanto na aprendizagem quanto no comportamento. Nós hoje recebemos alunos mais agressivos, né? Alunos com crianças com crises de ansiedade, justamente por ter passado aqueles 2 anos, né, sem essa junção de pessoas, esse contato físico, esse conversar, né, o medo de estar no meio de pessoas, de multidão. Então, tudo isso nós estamos enfrentando e não está sendo fácil. Até hoje, nós estamos terminando, como você falou, a segunda unidade, dando terceira, a última unidade do ano, e continuamos enfrentando essas dificuldades. E que são dificuldades que eu, particularmente, Israel, eu acho que elas não vão acabar por agora. Nós ainda vamos passar alguns anos enfrentando essa situação, que vai ser como é que eu posso te dizer? Um, um pontinho ainda do pós-pandêmico, certo? Então, eu acho que a gente ainda vai enfrentar algumas coisinhas pela frente. E assim, para que a situação ela possa melhorar um pouco, é preciso que a comunidade, né, não só escolar, a comunidade que eu falo escolar, a família, que a família e a escola, elas se unam para poder sanar essas dificuldades. Verdade. Como você bem falou, os alunos, né, nessa pós-pandemia, estão chegando, né, cheios de feridas, de traumas, até de rebeldia. A gente tem percebido isso. Mas você tem relatado algumas situações emocionantes. Você pode compartilhar com a gente uma dessas que lhe chamou a atenção, que mexeu com você? Menino, você sabe que eu sou muito emotiva, né? Eu não posso falar muito nessas coisas não, porque eu sou muito chorona, né? Mas eu vou me controlar. Uma situação que me chama muita atenção, e não foi com um aluno, dois, três. Nós temos 800 alunos, e é a falta de afetividade familiar, sabe? Aquela criança que chega chorando e a gente pergunta, o que é que está acontecendo? Você quer conversar comigo? Você quer desabafar? Né? Você pode confiar. Eu só vou falar a alguém se você quiser que eu fale. Eu só chamo... E aí a gente vai tentando conquistar a confiança daquela criança e ele chega ao ponto de dizer, né, que em casa eles não recebem um abraço, que em casa eles não ouvem um eu te amo, porque a família está perdendo essa sensibilidade do que é amar, do que é amor, do que é dar carinho, sem saber que o amor, o carinho, é uma forma de fortalecer o ser humano. Você se fortalece, né? Você quer ser amado para poder você amar. Né? Nós sabemos que tem que ser o contrário. Primeiro a gente se ama, para depois a gente amar o próximo.
amar o outro, Verdade. né? Primeiro o amor tem que ser próprio, mas a criança ou o adolescente, ele não entende. Ele quer primeiro sentir esse amor. E o primeiro amor de uma criança é a família. É ali que ela conhece o que é amor. É dentro do âmbito familiar que ele vai entender que amar é importante. Que você se sentir amado faz diferença. Então, esses relatos dessas crianças mexem muito comigo. E quando eu peço, quando eu digo assim, você quer um abraço? E eles fazem assim, é tudo que eu mais quero. Isso dói, Isaías, sabe? Isso dói porque a gente está vendo que ele não vai só para a escola atrás do conhecimento, ele vai atrás do que aquilo que ele não tem em casa. É do carinho, é de uma palavra de apoio, é de um afago, é de um abraço, né? Um abraço sem segundas intenções, só intenção de aconchego, sabe? Outra situação que me chamou muita atenção é que de um período para cá eles têm relatado muito a dificuldade financeira. Essa dificuldade financeira está mexendo muito com o psicológico dos nossos alunos. Alunos que você passa mal e você pergunta, meu filho, você tomou café hoje? Não, Pro, não tomei. E aí a gente corre, providencia um café, providencia o biscoito. Na minha sala eu já deixo um potinho de biscoito, porque se um passar mal eu tenho ali para dar, né? E quando eu pergunto por que você não tomou café, eu Pro, porque eu não tenho nada em casa. E aí isso me fez, juntamente com as meninas, né, com Elma, com Jeane, com minhas parceiras, né, com a coordenação, de lançar um projeto. Eu acho que você já sabe, se você estava lá hoje de manhã, eu falei sobre. E graças a Deus, eu acho que já está dando certo. Né? Já recebemos uma cesta hoje, já doamos para uma criança que foi a primeira criança a chegar para a gente chorando, dizendo que estava passando fome. E aquilo me E a gente angustiou. percebe, e a gente percebe é que muitos desses alunos estão indo à escola pela questão da própria merenda escolar. Sim. E Uma das enquanto únicas tem, refeições. exato, enquanto existe alguns alunos que, né, não gosta disso, não gosta daquilo, aquela merenda sobra para que aquela pessoa que só vai ter aquela refeição durante o dia, ela possa ter essas duas refeições juntas, né, da merenda escolar, a dele e a do colega que não quis, Sim, né? sim. Essa semana mesmo, semana passada, eu estava lá na escola e serviu a sopa. E ali eu vi alguns alunos. Eu disse, você está na fila aqui para tomar? Eu disse, não, professor. Eu estou aqui para pegar para o meu colega, que eu já comi lanches e tal. Mas meu colega ali pediu para eu pegar a sopa novamente. Então ele entrou na fila para pegar a sopa para o colega, que o colega estava com fome. Isso sem falar de vários que, né, apresentam dores de cabeça, e aí pergunta, é a fome. Alguns que terminam desmaiando, né? A gente já teve vários Vários desses aí, casos, que já. vários casos. Já. Teve caso que até a SAMU teve que chegar lá e levar alunos e tal, e depois reconhecendo que foi a fome. Tivemos outras situações também, né? Que eu levei, inclusive, para a direção de uma das meninas que começou até não estava com fome, mas não queria comer, e aí começou a passar mal, começou a sangrar o nariz, e aí, né, foi aquela loucura toda. Mas a gente percebe isso. Como é que pode ser feito, na verdade? Eu sei que para a direção é algo que às vezes as mãos estão atadas, né? Porque não vem do querer da direção da escola, mas distâncias maiores. Como é que a gente pode resolver essa situação
né, da fome desses meninos através da escola? Olha, Israel, eu sempre acreditei que a escola não tem que ficar em quatro paredes, certo? E a escola, ela tem as suas ações sociais, independente dela ser pública ou privada, Verdade. certo? Nós sabemos que para a escola pública, ela fazer uma campanha de alimentação, de agasalho entre eles mesmos é complicado, porque cada um vive uma realidade diferente, né? Mas aí vai surgindo as ideias, né? Nós temos parceiros, empresários, que fazem questão de quando a gente pede, né? De ajudar. Como essa, por exemplo, né? A primeira pessoa que eu fui disse, não, Pro, eu vou dar uma cesta básica. E dessa pessoa, ela fez assim, eu vou lhe dar, Pro, uma cesta básica por mês. Surgiu o estralo, vamos fazer uma ação social. Fiz o convite a vários empresários, inclusive já foram entregues todos os ofícios, oficializado, né, com o timbre da nossa escola, pedindo para participar dessa campanha, porque assim a gente pode ajudar. A gente não pode achar que porque estamos numa escola pública, a gente não pode fazer nada. Que gestor Exato. seria, né? Que gestor seria eu se eu cruzasse os meus braços, vendo que crianças estão vindo até a mim pedindo socorro. Tenho que fazer alguma coisa. Nós somos Sim. humanos, né? Então a gente tem que levar essa humanidade, a gente tem que deixar florir essa humanidade. O pouquinho que eu tenho pode servir para mim e para o outro, né? Então eu posso sim ajudar o outro com o pouco que eu tenho. Mas não seria justo eu fazer uma campanha dessa dentro da nossa escola, sabendo que a maioria está passando por isso. Então vamos pedir para quem tem mais um pouquinho, né? Vamos pedir ajuda a quem pode nos ajudar. Então, assim, as meninas fazem assim, ô Cíntia, tu vai e pede mesmo. Eu digo, claro, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para quem precisa. Enquanto eu estiver pedindo para quem precisa, tenho vergonha nenhuma. Eu vou correr atrás, viu, meu amigo? Eu vou conseguir. Um dia você vai chegar aí e vai dizer, nossa, diretora conseguiu o que ela queria. Bom. Isso é bom, inclusive, para vocês que são empresários, né? Vocês que estão assistindo ou que irá assistir o podcast, que vai estar gravado lá, né? Nós temos vários seguidores, inclusive empresários também. Ajude a escola pública, procure a direção da Escola Ceres Libânio e veja o que é que você pode ajudar a essas crianças que estão passando necessidade, onde os pais estão passando necessidade, a família está passando necessidade. Procure a direção da escola, porque nós sabemos quais são os alunos que estão passando por essa situação, onde a merenda escolar é a única refeição que ela tem, né? E que você, empresário, você pode ajudar. Então, abra seu coração e vamos nessa luta, que é uma luta de toda a sociedade gandoense. Professora Cris mandou aqui, os problemas emocionais são até maiores do que os problemas de aprendizagem. E é verdade, Cris. Nós estamos percebendo isso. Os problemas da aprendizagem já são grandes, né? 2 anos parados assim, né? Sem as aulas presenciais, e esses alunos dentro de casa, com certeza, foram situações que abalaram o emocional deles. Mas tem uma pergunta aqui do Dr. Max Barbosa. Dr. Max pergunta aqui, como educar os pais quanto à terceirização da responsabilidade dos seus filhos para a escola? A gente percebe isso, né? Onde a escola se tornou, na verdade, um depósito de crianças, onde pegam o filho, coloca lá e diz se virem. E quando o aluno acontece alguma situação e ninguém tem, né, mais
mais experiência em falar disso do que a direção da escola. Eu estou aqui perdendo tempo. Eu ouvi muitos pais falando isso. Eu estou aqui perdendo tempo, estou deixando de estar trabalhando para estar aqui. Então, essa questão da terceirização, onde deixa esse problema para a escola resolver, né, ao bel prazer, mas não tem a responsabilidade. Os pais estão faltando com a responsabilidade. Percebe isso, Cíntia? Principalmente nas reuniões de pais. Sim, Que os pais que vão para a reunião são normalmente os pais que os meninos não criam tantas situações na escola. sim. Mas os que realmente, né, criam o problema são os pais que já sabem que isso acontece, porque com certeza deve acontecer dentro de casa também, e eles lavam as mãos, e da mesma forma faz com a escola. Mas acho que ninguém tem mais experiência para falar sobre isso do que a própria direção, que tem chamado esses pais e a falta desses pais nessa responsabilidade, como diz o doutor Max, né, a terceirização, colocando a escola para resolver os seus problemas. Olha só, no nosso plano de ação, né, uma das ações era agregar a família à escola. Nós precisamos agregar a família com a escola. E você sabe que é muito difícil, é muito complicado, principalmente quando não se tem a sensibilidade de que a educação é o melhor caminho, tá? E nós temos esse problema, né, que o Dr. Max ele falou aí. Fizemos nossa primeira reunião de pais, você lembra? Uhum. E foi muito difícil, complicado, né? Chegar um pai para mim e dizer assim: diretora, já não sei mais o que eu faço. Eu vou pegar o meu filho e vou entregar ao conselho tutelar. E eu disse para ele: não, você não vai pegar o seu filho e levar para o conselho tutelar. Porque o conselho tutelar não pariu o seu filho. Muito bem. Quem pariu o seu filho foi você. A responsabilidade dele é sua. Ele não pediu para estar aqui. Então, cuide dele para que um dia ele venha cuidar de você. E aí, depois disso aí, eu fiquei muito preocupada, conversei com as parceiras da escola e chegamos à conclusão. Vamos para o nosso plano de ação. O nosso plano de ação tem uma ação que nós colocamos, que nós iríamos fazer reuniões com palestras educativas para pais. E essa reunião, quem participaria? Pais e filhos. E já começamos. Já Verdade. fizemos. Nós temos 23 turmas por turno. Já fizemos de 15 turmas. Né? 15 turmas por turno. E nenhum pai saiu como ele entrou. Nenhum, eu tenho certeza. Nenhum saiu da mesma forma que entrou. Nosso primeiro palestrante foi um psicólogo, que o tema era: para que amar e dar carinho? Para que serve o amor e a compaixão? Porque a maioria dos pais, professor Israel, está precisando ter compaixão dos seus filhos. Verdade. Porque eles estão entregues. Esses 2 anos, ele nos fez entender, né, que, por exemplo, se eu estou em casa, o meu filho está em casa, ninguém pode sair, ele pode fazer o que ele quiser. E aí, esse fazer o que ele quiser, porque está em casa, foi o problema. O problema maior está aí. Os pais tiraram toda a responsabilidade deles e colocaram na internet. O filho estava lá, passava o dia todo no Free Fire, sem fazer nada.
Meninas de 13 anos que não lavavam prato, porque estava lá no YouTube, tentando ser uma YouTuber, tentando ser uma influenciadora, e os pais deixando, e agora hoje querem dar limites e não sabem como dar esses limites. E fora aqueles, né, que se envolveram com outras coisas e outras, né, que isso está causando um problema muito sério, não só na comunidade escolar, como em toda a comunidade em si, né, e que está agora sem ter como puxar a rédea, porque o negócio já ficou solto. Então, a escola, nós estamos tentando a todo momento mostrar ao pai que a responsabilidade é dele e que ele precisa se juntar a nós, educadores. Porque só assim a gente vai conseguir alguma coisa. Verdade. Cíntia, com muito esforço nós chegamos a essa terceira unidade, e muito esforço mesmo. Muito. Muitos, não só professores, mas principalmente vocês da direção, e a gente tem que tirar o chapéu para isso e reconhecer, né, a Obrigada. turma da coordenação, que tem lidado diretamente com todos esses alunos, com inúmeras situações, como já foi colocado, né? A situação emocional, com a situação familiar, com a fome, enfim, né? A questão das drogas que também estão circulando, que estão tentando aprisionar essas crianças, esses adolescentes, e a gente tem percebido muito isso, né? A questão do poder das drogas que estão cercando eles, Tomando mas conta. tomando conta. Como é que você avalia, né, o corpo escolar da Escola Ceres Libânio? Eu vou colocar a Escola Ceres Libânio porque você tem propriedade para falar. Então, assim, professor, a própria direção, a coordenação, é, a portaria, né, as meninas que ficam lá da zeladoria, da merenda escolar. Como é que você avalia isso, né, todos esse esforço e, claro, todos nós temos, né, altos e baixos nessa situação. Ninguém é 100%, Cíntia, né? A gente tem Com nossos momentos que a certeza. gente passa dos limites e tem aqueles momentos que a gente consegue se reerguer e lutar por uma escola melhor. Mas como é que você faz essa avaliação? Ô Israel, quem nunca passou dos limites? Quem não tem erros? Todos nós temos. Ninguém é 100%. Nem nunca vai ser. Mas assim, te digo, meu amigo, ai de mim se não fosse a equipe que nós temos. Você sabe que do porteiro, cozinha, as meninas da limpeza, as meninas da secretaria, né? Eu não tenho realmente do que reclamar. Nossa equipe é uma equipe muito humana. E eu acredito que quando existe o humano dentro de você, não tem como dar errado. Não tem como a equipe de trabalho dar errado. Certo? E desde quando eu assumi na minha primeira gestão a escola, que eu deixei bem claro, temos que ser transparentes. Se eu não gosto de uma coisa, chegue e fale. Ou eu não gostei dessa ação, essa sua atitude para mim me magoou, né? Talvez não tenha sido dessa forma. E assim aconteceu. E hoje nós temos um ambiente que é leve. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando com aluno, né, familiares de alunos, nós temos uma equipe que, graças a Deus, não tem nos dado problema. Não tem.
né? Eu sei que é difícil para o colega professor estar em sala de aula enfrentando meninos que chegam, às vezes, drogados na escola, alterados, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente sabia que a gente ia enfrentar isso. A gente sabia que não ia ser diferente. Nós sabíamos a todo momento, né, que nós não íamos enfrentar apenas a dificuldade da aprendizagem, mas sim a dificuldade da interação. Então a gente precisa entender que ou a gente tem uma equipe de qualidade e que a gestão da escola é o equilíbrio dessa equipe, ou caso contrário a coisa não anda. Eu tenho isso comigo. Eu e minha equipe gestora, ela tem que estar em equilíbrio. Ela tem que estar em equilíbrio para poder sustentar o equilíbrio do outro. Eu aprendi que você está à frente de algo, você é o sustento daquele algo. Se você cai, toda a equipe cai junto, Verdade. né? Se você como gestor de qualquer ambiente, Israel, não é só de escola, como administrador, você leva os seus problemas familiares e pessoais para o seu trabalho, toda a sua equipe vai levar. Chegaram já me perguntar, Cíntia, tu nunca fica triste, tu nunca chora, tu só chega aqui sorrindo, dando bom dia. Claro, eu quero a equipe assim. Por mais problemas que eu tenha na minha casa, que eu me chateie no meu trabalho, mas eu tenho que resolver comigo mesma, para não passar para o outro. Gestor é isso aí. É você ter um equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, é melhor que você não seja. Então, Verdade. Israel, respondendo o que você me perguntou, graças a Deus, eu tenho uma equipe que veste a camisa da escola, né? Quando, às vezes, eu tenho minhas loucuras, né? Com aquelas coisas, bora fazer, todo mundo abraça, bora, vamos fazer sim, entendeu? Mas eles abraçam, vocês abraçam. Eu falo vocês porque você é professor da escola e você é um dos que abraçam junto comigo, né? A gente vê o quê? Que é satisfatório. Eles percebem que a gestão está próximo a eles. Afinal de contas, somos colegas da mesma profissão. Porque eu estou gestora. Eu sou professora, né? Exato. Então, é isso aí, é equilíbrio. A equipe da escola é equilíbrio, e graças a Deus, você é testemunha que a nossa equipe, ela tem equilíbrio. Verdade. Esse foi uma das grandes preocupações, né, da primeira eleição, aquela eleição, sua primeira eleição, foi né, a questão de saber como é que a direção iria se portar diante dos professores. Você percebeu isso? Quantos professores iam conversar com você? Né? Essa grande preocupação. Como é que vai ser esse feedback da direção com o professor? O professor estava se sentindo muito acuado, era muito peso sobre ele, e só peso chegando, e você conseguiu, através, né, desse seu carisma, da sua comunicação, trazer essa responsabilidade de uma forma mais equilibrada para todos nós. E aí, talvez seja isso aí um dos principais pilares que faz com que tudo se torne mais agradável, mesmo diante de tanto trabalho, de tanta situação, mas isso se torna mais agradável, mais harmonioso diante dos outros, diante dos professores. Mas a gente percebe, isso eu não estou falando, né, da nossa escola, mas às vezes acontece com demais setores de trabalho, né? Às vezes existe aquela questão de funcionários que terminam querendo macular
né, o seu próprio ambiente de trabalho. Falando, não consegue, quando acontece alguma coisa extraordinária que ele precisa resolver, né, ele fica tão fora de órbita que ele termina levando esse problema para a comunidade. Como é que você vê isso? Isso daí é uma falta de experiência do profissional ou é porque o profissional termina sendo um falastrão mesmo? Isso é falta de ética profissional. Isso é quando não se tem profissionais preparados, né? Infelizmente, todo lugar vai ter, certo? Mas assim, eu costumo chamar muito em particular. Você nunca ouviu dizer assim, ó, Cíntia chamou fulano na sala dela. Não. Ninguém vai ver. Eu vou chamar, eu vou conversar, mas ninguém vai saber. O nome disso é ética. Eu não posso estar trabalhando em um lugar, sair daquele ambiente e chegar lá fora e falar mal do meu trabalho. Se eu estou falando mal do meu ambiente de trabalho, eu estou falando mal de mim mesma. Eu penso dessa forma. Verdade. Certo? Então, o profissional ele tem que ter ética. Ele tem que saber que o que acontece lá tem que ficar. E assim você vai fazer o seu nome como profissional. Porque a comunidade, ela avalia você dessa forma. Avalia você desse jeito. Como é que eu tenho um funcionário que ele sai dali e vai falar mal do ambiente do trabalho? Então ele não presta para trabalhar em lugar nenhum. Você está se queimando. Né? E como já dizia a minha mãe, o seu nome vale muito. Né? Então, dê valor à sua letra. Não era assim? Dê valor à sua letra, que era dar valor ao seu nome. Então, assim, quando você, Isael, não tem ética, porque eu acredito o seguinte, como nós estamos falando da nossa escola, né? Nós, desde quando assumimos a escola, inicialmente eu, Nilcélia e Sueli, deixamos bem claro, a nossa gestão é uma gestão democrática. Se o nosso colega está vendo que algo não está dando certo de um jeito, venha, fale e dê sugestões. Porque não adianta você falar sem você trazer uma solução para aquilo que você está falando. Porque aí não é uma crítica construtiva. Crítica construtiva dentro de uma administração é você ouvir a crítica, agora trazendo a sugestão. Você ouve a crítica, mas você quer ouvir a sugestão. Como é que eu vou solucionar isso? Você tem alguma sugestão para a gente solucionar? Então, isso aí é profissionalismo. Né? Mas assim, em todo lugar vai existir. Não é na nossa que tem um equilíbrio, que tem uma harmonia, que não vai existir. Vai existir sim. Claro que vai. Somos humanos e somos falhos. Né? Às vezes a gente pode até falar algo lá na frente, se arrepender depois, mas, infelizmente, foi antiético. Então a gente precisa botar isso, né, esses pontos nos is. Eu preciso mudar a minha forma, porque eu preciso ser ética. A comunidade me avalia dessa forma. E eu sou avaliada dessa forma. Verdade. Né? Então, a minha resposta é essa. Nós precisamos ter ética. Querida diretora, a Escola Ceres Libânio é uma escola que eu confio muito. Tanto é que meus 2 filhos estudaram aí na Escola Ceres Libânio e outro continua estudando, né? Apesar que muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, mas Israel, por que seu filho está estudando na Escola Ceres Libânio? Existe, aí ele utiliza muito a questão, porque a tal escola já não tem tanto problema, já não tem tanta confusão como tem e tal. E eu falo assim, eu conheço os profissionais da Escola Ceres Libânio.
Eu conheço a competência dos profissionais da Escola Ceres Libânio. E é essa escola que eu entrego, né, o futuro do meu filho. Porque eu acredito, eu jamais iria colocar em xeque uma escola, né, que eu trabalho, que eu conheço os profissionais, que eu sei o quanto são situações, né, adversas que vêm acontecendo, mas eles seguram ali na ponta da corda e disse, vamos lá, a gente vai conseguir. E consegue. Né? E consegue. Verdade, verdade. Então, nisso aí, a gente percebe que existe sim profissionais e eu confio, meu filho estuda lá, né, na Escola Ceres Libânio, eu confio e acredito tanto na educação da escola pública, acredito na educação pelos profissionais que a Escola Ceres Libânio tem, né, todos eles, professores, coordenação, articulação, direção, a forma humana que trata, né, o nosso alunado, mesmo muitos vindo de forma desvairada, mas Sim, encontra de frente um parâmetro que é o parâmetro da educação encarnado ali nos funcionários, né, da educação da Escola Ceres Libânio. Posso falar da Escola Ceres Libânio, das outras eu não posso falar porque eu não trabalho, né? Mas verdade. aonde eu trabalho eu posso falar. Então, e aí a gente percebe muita gente, né, falando, ah, não, fosse você eu colocava em tal escola, em tal escola, em tal escola. Como é que você, como diretora da Escola Ceres Libânio, ouvindo essas pessoas falando, não, ó, a Escola Ceres Libânio hoje é, é uma escola cheia de problemas, cheia de situações, é melhor colocar o filho em outra escola. Como é que você pode falar para a comunidade gandoense, dizer para ele que a conversa não é bem assim? Olha, colega, foi tão bom você tocar nesse assunto. Eu queria tanto falar sobre isso, sabe? Queria tanto. Não te pedi para tocar nesse assunto antes, porque eu achei que eu não deveria intervir. Eu queria tudo uma surpresa mesmo nas perguntas. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei muito triste. Cheguei ao ponto de ficar bem desanimada. Mas eu tenho um Deus tão forte dentro de mim, um Deus que eu confio muito e que me dá muita força e sabedoria. Cheguei em casa, conversei muito com ele, que é o meu parceiro. Deus é o meu parceiro. E conversei muito, entreguei muito nas mãos dele. Eu fiz, Deus, como é que eu vou mostrar que não é bem assim? Porque, na verdade, Israel, é o seguinte: a partir do momento em que eu, como mãe, chego em um lugar e digo, meu filho estuda em tal escola, a pior escola que meu filho já estudou. Pare. Os nossos filhos são reflexo do que se tem em casa. Os nossos filhos são reflexos do que tem em casa. Certo? Então, assim, como é que sua escola, como é que o Séries de Banhama, a pior escola do município, uma escola que trata seu filho como gente, é humanitária? Quando seu filho passa mal, a primeira pessoa que a gente liga é o responsável. Nós não temos telefone público na escola. Nós ligamos do nosso. Verdade. Os portões são fechados, porque a gente não permite aluno nosso ficar em rua. Para o pai ter certeza de que ele entrou e que ele só sai na hora de ir embora. Se o aluno aconteceu qualquer coisa, chegou lá, ô diretor, ó, meu pai disse que era para eu ir na rua comprar isso, isso e isso para levar nós de embora, eu tenho que sair mais cedo. Não, primeiro eu vou ligar para o seu responsável. Eu quero saber se ele mandou. Como é que é uma escola ruim, um aluno que chega lá dizendo pró
Eu vim de sandália. Não tenho dinheiro para comprar um sapato. E a escola faz campanha e dá o sapato. Você está entendendo? Então, comportamento, com mau comportamento, o responsável não é a escola. Comportamento é questão de educação familiar, Verdade. né? Se eu, como mãe, ensino ao meu filho, não devolva violência com violência, ele vai aprender que violência não se devolve com violência. Se devolve com conversa, com diálogo, tentando solucionar o problema. Mas se eu ensino que bateu, levou, óbvio, eu estou plantando a violência. Eu estou dizendo a meu filho que você tem que ser violento. Então, muitos esquecem que o reflexo dos nossos filhos é o que eles têm em casa. Não é o que ele tem na escola. Aí chega um pai e fala assim, porque meu filho ficou assim, porque começou a andar com fulano. Eu digo, não. Não. Seu filho não ficou assim porque começou a andar com fulano. Ele precisa ter uma conversa. Ele precisa aprender a dizer não. Saber dizer não é uma palavra. O não, ele tem uma importância tão grande na vida do ser humano. Se muitos pais soubessem, Israel, o quanto é importante se dizer o não, o mundo não estava do jeito que está. Se os pais se importassem com a companhia dos seus filhos lá fora, as coisas não estariam como estão. Porque minha filha, ela tem 25 anos. Você acredita que eu ainda pergunto com quem ela estava? Então precisa, né? A família, ela é a base de tudo. Não adianta a pessoa dizer, você pode ir para a escola que quiser ir. Mas se você não quiser, meu irmão, você pode ir para onde for. Você não vai conseguir. Porque o homem é aquilo que ele quer ser. O homem é exatamente as escolhas que ele faz. Não tem diferença. Eu quero ser, eu vou ser. E é como a gente fala para eles, né? Saiba escolher, porque toda ação, ela tem uma grande reação. Pode ser boa ou pode ser ruim. Mas por que eu vou A vida é culpar? feita de escolhas. Exatamente. E como é que eu vou culpar a escola que meu filho estuda? Se a maior parte da vida dele, quem educa sou eu. Me diz. Não é verdade? Então, Exato. assim, hoje em dia, Israel, hoje, esse ano, muito em especial, né? Esse ano pós-pandêmico, não é o Séries que está passando por isso. O mundo está passando por isso. As escolas estão passando por isso. As escolas de toda a Bahia, do Brasil, estão passando por isso. Nós temos colegas que moram em Feira de Santana que chegam ao ponto de dizer que quando chega no terceiro horário não se dá mais aula. E graças a Deus isso não está acontecendo conosco. Né? Não está acontecendo conosco. A gente tem que levar o outro como exemplo nosso. A gente tem que aprender que o outro também é um exemplo para a gente. Né? Então a gente vai colhendo essas vivências e acaba percebendo que não sai Gandu que está passando por isso. Esse momento pós-pandêmico, o mundo está passando por isso. E acredito que até o país de primeiro mundo está passando por isso. Com certeza. Cíntia, nós Mas já assim, chegamos viu? a... Eu vou dizer uma pode coisa. falar. Eu vendo meu peixe. E vendo bem vendido. Viu? Vendo bem vendido. Cíntia, nós chegamos a 1 hora de bate-papo. Estou muito feliz, muito alegre aqui pela sua participação aqui conosco. Realmente, a comunidade ganduense precisava ouvir,
né, um pouco sobre a Escola Ceres Libânio. É uma escola que sempre foi um pilar aqui no nosso município, e às vezes as palavras controvérsias de tantas pessoas do boca a boca que tomam rumo e que deixa muitos pais super preocupados, né? Mas a gente percebe, né, na sua palavra, na sua serenidade, que existe um controle, né? Existe um controle, e que os excessos que acontecem são excessos que partem da educação familiar e não, na verdade, da educação escolar, mas da educação familiar, né? E dessa vivência, né, pandêmica que mexeu com a mente, né, e o comportamento emocional de muitas pessoas. Mas eu deixo aqui a palavra para você, para suas considerações finais, e desde já agradecendo tanto a você quanto a tantos outros que entraram aqui no podcast e que participaram aqui, muitas perguntas, algumas aqui eu falei aqui para você, mas tem, na verdade, muitas perguntas aqui, e posicionamentos, né, de professores, de alunos, de amigos que estão participando aqui do nosso podcast. Então, suas considerações finais para finalizar o nosso podcast de hoje. Eu só tenho que agradecer a você, né, que é esse parceiro fortíssimo nosso. Agradecer a minha equipe, né, a minha equipe gestora, a minha equipe de governança, aos meus colegas, né? Quando eu falo meus colegas, eu falo a todos, do porteiro, a cozinha, a todo mundo. Agradeço muito pela essa parceria, né? Por essa dócil, né? Esse dócil companheirismo que nós temos, né? Que às vezes chegamos tristes e saímos alegres, apesar de tudo, né? Rindo muito. E isso faz parte da vida da gente. Nós iremos ter decepções na vida, isso é normal. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, eu só tenho que agradecer, Israel. Agradecer, né, por essa oportunidade de mostrar que a nossa escola, né, ela continua sendo uma escola séria. Ela continua sendo uma escola que vai lutar pelos nossos, né? Que acredita que a educação ela é o melhor caminho. E a gente não desiste, porque nós confiamos, nós acreditamos que tudo na vida tem jeito. Tudo na vida tem jeito, né? Nada é perdido. Nada é perdido. Mas a gente tem que aprender a confiar, né? Eu acho que a confiança é o melhor caminho, né? Se a gente une confiança, amor e tranquilidade, a gente vai, né, adiante. E Márcio querendo me desconcentrar aí, ó, Israel. Mas tá tudo certo. Eu estava lendo aqui, mas eu ia deixar essa piada para depois. Tá tudo certo, não tem problema. Né? Essa cor é a cor da sabedoria, né? Então, para mim tá tudo certo. Então, muito obrigada, Israel, viu? Que Deus abençoe a todos que participaram, né, dessa conversa, desse bate-papo. Um beijo no coração de todos, né? Que Deus abençoe. Amém. Obrigado também, nossa querida diretora Cíntia Valéria, todos os nossos colegas profissionais da educação da Escola Municipal Ceres Libânio, direção, coordenação, articulação, professores, funcionários de todos os departamentos da escola. Um grande abraço a você, meu querido internauta, que está participando, que esteve aqui presente, que mandou aqui um alô aqui para a gente. Deus continue abençoando vocês. Obrigado pela participação. E você que vai assistir esse podcast depois também, que Deus continue abençoando a todos vocês. E na próxima semana vai ser terça-feira, vamos voltar ao dia normal, porque amanhã vai ter um evento, e por isso que eu não pude fazer, né, na terça-feira, mas
Na próxima semana, nós vamos estar aqui com o presidente da Câmara Municipal, o nosso querido Bilisco. Vai estar batendo um papo com a gente aqui no nosso podcast do professor. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Amém.